Então vamos para a mulher de hoje. A mulher de hoje está registrada no livro de Ruth. Este livro foi escrito exatamente por causa deste nome, por causa dessa mulher fantástica, esta mulher exemplar chamada Ruth. Quem era Ruth? Ruth era uma mulher moabita, porque era da cidade de Moabe, uma mulher estrangeira, uma mulher gentia, uma mulher que era casada com um rapaz, com um moço que se chamava Malom. Quem era Malom? Malom era filho de Noemi e de Elimeleque. Então agora você já consegue se situar que Ruth era nora de Noemi. Então Ruth aqui aparece nesse momento. Noemi também aparece aqui pela história de Ruth. Glória a Deus pela vida dessas mulheres fantásticas. Pela lógica, eu teria que falar hoje, porque estamos estudando de forma cronológica, sobre Noemi. Mas estamos falando de Ruth, porque a história dela começa, depois Noemi é mencionada. Então vamos hoje sobre Ruth, depois na próxima live será Noemi, ok? Então vamos para esta mulher chamada Ruth. O que significa Ruth? Significa companheira. Significa o nome Ruth, companheira, amizade. E o seu nome é tão honroso, tão digno, que foi mencionado um livro, foi escrito por esta, ou seja, pela história dessa mulher. E o livro da Bíblia é Ruth. E o texto que iremos ler está em Ruth, no capítulo 1 e o versículo 16. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Mas Ruth lhe respondeu: não insistas para que eu vá e te abandone, porque aonde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que tu viveres, ali viverei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém? Aqui está este texto que fala de Ruth, mas se olharmos no capítulo 1, nós vamos ver a história de sua sogra, porque que estava ali a sua sogra nessa cidade de Moabe. Noemi estava ali com seu esposo, com seus filhos, morando em Moabe, porque eles saíram de uma cidade que estava tendo escassez de comida, estava tendo fome, estava tendo muita tribulação, muita provação, muita dificuldade. O povo estava sendo afligido, mas infelizmente o povo estava distante de Deus. Então essa família sai a peregrinar ali em Moabe, vai morar em Moabe. Pensa numa cidade que era inimiga de Israel, de onde essa família saíra. Então estava ali morando Noemi, e ela dá em casamento seus dois filhos a duas moças, uma chamada Ruth, que é a personagem de hoje, e a outra chamada Orfa, que dá o seu outro filho em casamento. E naquela cidade também a dificuldade foi grande. O povo, por ser ateu, um povo idólatra, um povo que eles estavam agindo de forma afrontosa ao povo de Deus, ao povo de Israel. Então aquela família ali é como se não fossem bem-vindos na sua cidade. E com essa dificuldade tão agravante, ainda veio a situação se agravar mais.
o esposo de Noemi falece, ele morre. Pouco tempo depois, seus filhos também falecem. A vida perece naquele lugar de dificuldade. O esposo então de Ruth, chamado Malom, veio a falecer, e o seu cunhado também, o seu sogro também. Ficam 3 mulheres: Noemi, Orfa e Ruth. A história dessa mulher se destaca, a de Ruth, por suas atitudes. Este livro de Ruth da Bíblia, podemos estudá-lo em 3 partes. A primeira parte é saber quem era de fato Ruth, uma mulher companheira, uma mulher de um caráter humilde, uma mulher que era honrada. Ela honrava sua sogra, mesmo diante daquela dificuldade da morte de seus filhos e da proposta de sua sogra, que propõe a ela a voltar para suas famílias, porque ela não tinha mais nenhum filho para dar a elas. Então, a tradição deles era: morreu-se os filhos, morreu-se o esposo, dá ao outro esposo que está vivo para se casar com ela. Mas como Noemi não tinha mais nenhum filho, ela propõe com toda a sua sinceridade: vocês são livres, podem voltar às suas famílias, porque eu não tenho como trazer nenhum esposo para vocês mais, porque meu esposo é falecido e eu já sou de idade. Ruth, porém, ela se coloca na posição de honrar a sua sogra, honrar aquela mulher chamada Noemi. E eu já vou dizendo logo, porque eu amo aplicar as tipologias da palavra de Deus. Noemi aqui representa a palavra de Deus. Noemi aqui representa a palavra que orienta, a palavra que traz vida, a palavra que direciona. Então ela, quando Ruth propõe a Noemi de ir com ela, ela também diz tudo. Ela diz: o teu Deus será o meu Deus. Ela precisa ali tomar uma atitude extraordinária, esquecer o seu passado, esquecer os seus fracassos, esquecer a sua origem de uma família inimiga do povo de Deus, esquecer tudo para trás e tomar uma atitude de, a partir de ali, seguir em frente. Então essa é a primeira parte. Ela precisa, diante da provação, tomar uma atitude. E que atitude era? Ir com sua sogra ou ficar com este povo que não tinha um futuro promissor? Então ela toma atitude: eu quero ir com Noemi, eu quero honrar a minha sogra, não por interesse, porque eu sempre amei ela e agora, porque ela não tem filho, ela não tem alguém para me dar, não importa, eu vou amar e honrar a Noemi independente disso. E ela segue a Noemi, e Orfa até um certo tempo também segue. Mas quando a proposta de Noemi em deixar livre a elas voltarem se quisesse, então Orfa, ela toma a atitude de voltar, diferentemente de Ruth, que prossegue, persistente: minha decisão é de ir, minha atitude é de ir, é de seguir. Quantas mulheres no meio do caminho às vezes até decidem por seguir a Cristo, às vezes até decidem honrar a palavra, mas no caminho se deparam com dificuldades, com provações, porque servir a Cristo não é dizer que você não vai ter nenhuma provação. Isso é engano. Servir a Cristo é tomar a cruz e seguir. Tomar a cruz exige renúncia, exige esforço, exige cada vez mais seguir a vontade de Cristo, deixar a nossa vontade própria e seguir a do Senhor. Noemi tinha consciência, ou seja, Ruth tinha consciência que ela encontraria provações, mas ela tomou a atitude de ir. Orfa decide voltar. Ela não se importou em honrar a sua sogra. Ela tinha interesses próprios que iriam, com o passar dos tempos, acabar, morrer a sua história, como de fato acabou, e morreu a sua história. Orfa, pronto, nunca mais se ouviu falar no seu nome. Mas
Ruth toma a atitude de seguir a sua sogra. E eu quero abreviar um pouco mais para a gente chegar ao fim da história de Ruth. Ela segue, e quando chega essa atitude dela de honrar a sua sogra, ela segue o caminho. Quando chega num lugar novo, ela chega em uma cidade nova, tudo novo, começar uma vida nova. E quem sabe Deus está falando com você e agora que está se identificando com esse momento. Quem sabe você perdeu alguém que você tanto ama, e quem sabe você está sem foco. Quem sabe você está sem direcionamento, se encontrando em uma situação, em um momento de não conseguir olhar para frente, de achar que não tem saída. Mas Deus, através da sua palavra, está dizendo a você neste dia: olha para frente, honre a palavra, siga a palavra, seja fiel, seja perseverante. Não olhe para as dificuldades do lado, não olhe para trás, não olhe para o seu passado, mas tenha um olhar fixo da agora para frente em Cristo Jesus. Ruth, ela segue a sua sogra Noemi, que lhe direciona, que lhe orienta, que vai direcionando o caminho. E quando ela, neste lugar, Ruth observa a cultura daquela cidade. Ela observa as mulheres, como elas falavam, como se trajavam, e ela começa a assemelhar-se a elas. Ruth toma uma atitude tão linda que é de trabalhar. É um momento muito lindo que precisa de se destacar. Ela não se acomoda à viuvez, ela não se acomoda à morte, ela não se acomoda, ela vai para trabalhar. Por que Noemi volta para esta cidade? Tem um porquê, mas eu não vou dizer agora. Eu vou dizer mais detalhes na próxima live, quando formos tratar de Noemi. Então Ruth, ela tem uma atitude de trabalhar, e ela começa a ir nos campos. Ir nos campos, trabalhar, colher aquilo que sobra. As coisas que ficam, que caem e ficam para trás, as espigas que são deixadas para trás dos trabalhadores, e aquilo que cai para trás, os trabalhadores são recomendados a não voltar para pegar, porque sempre tem aquelas pessoas carentes que vão colher aquilo que fica, o que resta, e as sobras, e então a Ruth, ela se coloca nessa posição de trabalhar, levantar muito cedo pela madrugada, trabalhar o dia todo, colher as espigas de forma perseverante, todos os dias, a mesma luta, o mesmo trabalho, para que ela trouxesse comida e ela pudesse trazer alimento, mantimento para sua sogra, para si também, para si próprio, e ambas comerem. E ela faz isso com tanta dedicação, com tanta excelência, que ela desperta a atenção dos trabalhadores, do dono daquele campo, chamado Boaz, um homem rico, um homem muito observador, amoroso, tratava bem os seus servos. E ele então começa a ser informado pelos seus trabalhadores que havia uma mulher estrangeira que se dedicava a trabalhar todos os dias, pegando as espigas e trazer como mantimento para sua sogra, que ela tanto amava. Então Boaz passa a saber mais detalhes da sua história, e ele quer saber quem é essa mulher. Ele se interessa por essa mulher tão dedicada à sua sogra, que honra tanto a sua sogra. Ele quer saber quem é essa mulher gentia que estava ali se familiarizando tão bem numa terra estranha, mas que estava com um comportamento de trabalho, de servir, de honra. Então Boaz começa a dizer: pode deixar a espiga para trás, pode deixar cair. Ele fala secretamente aos seus trabalhadores. Oh, cuidado lindo desse homem de caráter, de um caráter tão honrado. Com o passar dos dias, ela já é convidada para comer e sentar à mesa juntamente com os trabalhadores, tomar água, comer pão. Então ela come
e ela bebe e ainda leva para sua sogra, e ainda leva algo a mais. Ela conseguia trabalhar e ter um resultado tão extraordinário de seu trabalho que sobejava e admirava a todos a quantidade do rendimento de seu trabalho. E a Bíblia chega a falar até a quantidade por dia que ela conseguia alcançar, cerca de 18 litros ela debulhava. Gente, que coisa linda! Ela sobejava, era algo extraordinário e sempre levava e colocava aos pés de sua sogra Noemi. Com o passar dos dias, a Noemi, que é muito sábia, muito inteligente, ela diz à sua nora Ruth: você precisa se aproximar mais deste homem, Boaz. Ele está em tal lugar. Em todo tempo ele é cuidadoso com a sua seara. Você pode ir e eu te aconselho que lava-te. Troca de roupa, tira essas roupas de viuvez, tira essas roupas talvez sujas, talvez roupas velhas, coloque um sapato novo, coloque uma roupa nova, está aqui, eu te entrego, coloque. E vá e se coloque aos pés de Boaz à noite. E quando ele acordar, ele vai ver quem é você. Então ele vai conhecer, porque ele já sabe de sua história, já sabe que você é minha nora, e ele já sabe quem sou eu, ele já me conhece muito bem, ele já sabe da minha história, ele já sabe que eu sou uma mulher que tinha herdades, que tinha propriedades aqui, e que eu fiquei pobre, fui embora, mas estou de volta. Então ela conta a história a Ruth, e Ruth obedece a sua voz, Ruth obedece os seus conselhos, e ela vai e se deita aos pés dele, enquanto ele estava ali a cuidar e repousar na sua seara. Boaz é um homem que ele podia estar ali como um remidor, ele podia estar ali como um orientado por Ruth, ou seja, por Noemi, podia remir a Ruth. E conta a história de remidor. O outro momento que eu destaco aqui é esse momento, a parte mais final do livro de Ruth. É o parente remidor, que nós colocamos aqui como Boaz, o parente que era mais próximo de Noemi. Noemi era casado com Elimeleque e que ele tinha ficado pobre, foi embora e estava ali de volta empobrecido e não tinha valores para conquistar a sua terra de volta. Mas ela sabe que Boaz era o parente mais próximo e ele tinha condições financeiras de remir as suas terras. E quem tinha direito de remir era um parente mais próximo. Ela indica então, Noemi indica a Ruth que Boaz era esse, o homem que, se ele quisesse, se ele se agradasse, podia sim remir as terras e remir a pérola preciosa, remir o tesouro que estava nas suas herdades, que era a Ruth. Noemi sabia muito bem que ela já não podia mais se dar em casamento, mas ela coloca seu bem precioso ali, que é a Ruth. E Ruth segue a orientação, e ao resumir da história, Boaz, quando acorda, quando vê, antes de amanhecer o dia, ele percebe que estava ali Ruth. Então ele diz: mulher, antes que amanheça o dia e que alguém veja que você veio aqui, não quero te tocar, longe de mim de tocar em você. Eu sei quem pode te remir. Primeiramente, antes de mim tem alguém que pode te remir, não sou eu não vou quebrar a hierarquia. Tem um parente remidor acima de mim, que ele é o primeiro a ter o direito a te remir. Então, eu vou amanhã seguir aos ritos direitinho, colocando a oportunidade a ele para te remir. Ali as leis tinham que seguir rigorosamente. Vai embora. E caso ele não venha te remir, eu remirei você. Então Ruth vai embora rapidamente e conta tudo à sua sogra, Noemi.
E quando conta tudo, ela fica, quem sabe, ali orando, quem sabe ela fica ali confiante, quem sabe ela fica ali sendo mais instruída ainda pela palavra que é a sua sogra, Noemi, obedecendo passo a passo de como proceder, conhecendo mais detalhes das leis daquela cidade, conhecendo mais detalhes da língua daquela cidade. E Ruth começa a se inteirar totalmente. A Bíblia diz que ela aprendia com as mulheres mais velhas, com as que estavam ali, e era uma mulher extraordinária. Vejamos que Ruth, então, ela, quando chega o dia, Boaz, voltando à história de Boaz, que era o parente, que ele podia resgatar a herdade e o tesouro dentro da herdade, que era uma cultura judaica de Israel, e essa lei estava escrita lá muito atrás, nos livros de Levíticos, nos livros lá do início do Pentateuco. Então o Senhor coloca ali, e Boaz sabia muito bem desta lei, Boaz conhecia. Quando chega o momento, Boaz estava ali assessorado por 10 homens, 10 soldados, 10 homens preparados, 10 homens que tinham conhecimento da lei, que servissem como testemunha ali daquele momento tão especial de se remir alguém, de ser o parente remidor. E ele tinha que comprovar que ele era de fato um parente daquela a quem ele queria remir, da herdade a quem ele queria remir. Ele tinha que provar que tinha condições para remir, condições financeiras, moral, ética, em tudo. Ele precisava estar ali dentro dos padrões da cultura e das leis. E ele precisava, então, também, acima de tudo, querer. Então ela espera o momento certo. Quando chega o momento, Boaz e dá-lhe o direito, enquanto ele estava ali reunido ali com aquele momento, para um momento extraordinário, então passa por ali o homem que tinha em primeiro lugar o direito de remir. E ele chama esse homem e diz a ele: o senhor tem direito de remir a herdade e o tesouro que há na herdade. O senhor tem o direito. O senhor deseja remir? Então ele responde: passo o meu direito a você. Você pode remir, Boaz. Eu estou aqui com outras coisas em mente, e então te passo o direito. Ele passa para Boaz, e Boaz então, ali ele declara, diante das testemunhas, diante dos seus soldados, diante de toda daquelas multidões, daquela multidão, e diante, quem sabe, ali daquela mulher tão honrada, Ruth, ele diz: então eu pago o valor. Eu pago o valor devido da herdade, que era de Elimeleque, que ficou pobre, que foi embora, que voltou e agora está a sua esposa viúva e de sua nora. Então eu compro e eu faço deste tesouro que há na herdade, que é a Ruth, um tesouro incalculável. Eu torno ela também parte desta remissão que eu estou agora remindo. Eu estou tendo por direito. Então ele dá o valor devido e ela passa a ser a sua mulher. Interessante, eu quero ler com vocês no capítulo 4 e o versículo 9. Esse versículo está dizendo: então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: vós sois testemunhas que hoje, de que resgatei por Noemi tudo que pertencia a Elimeleque e tudo que pertencia a Malom e a Quelion. Malom, só lembrando, era o esposo de Ruth. Então ele resgata tudo que era deles, de sua família, mesmo eles mortos, ele menciona um nome digno, honroso desses homens. Ele resgata aqui então por direito a Noemi e a Ruth.
ele coloca então Ruth como sua esposa. E no versículo seguinte, aqui vai dizendo detalhes do seu casamento, detalhes de como eles então dão-se em casamento da forma honrosa e que Ruth passa a viver uma mulher digna, honrada, que tanto honrou a sua sogra, agora chegou a vez de ser honrada. Oh, que maravilha, que coisa linda é quando nós honramos a palavra de Deus. Como já disse anteriormente, Noemi representando a palavra de Deus, Ruth representando eu e você, representando a mulher que hoje representa a noiva de Cristo, a mulher de Cristo, que fomos desposadas por Ele. Nós, como noiva, fomos desposadas por Boaz, que tem por direito, e Boaz representando Jesus Cristo. Então, Ele aqui nos resgata. Jesus Cristo nos resgatou lá na cruz do Calvário. A herança, a herdade que era do nosso irmão que perdeu, que empobreceu-se lá atrás, representando Adão. E ele resgata então o campo e o tesouro que há no campo. Quem é o tesouro? Somos nós. Somos nós, mulheres, somos homens, somos todos nós que honramos a palavra, deixamos o mundo e passamos a seguir a Cristo. Então, como nós honramos e seguimos a Cristo, deixamos o nosso velho mundo para ter uma nova nação, uma nova nacionalidade. Ei, mulher de Deus, não somos deste mundo. Coloque na sua mente que a nossa herança não é aqui deste mundo, mas a nossa herança é lá no céu. Assim como deixamos o mundo e Ruth entrou em Israel, é uma tipologia de Belém ali, de Jerusalém, a verdade eterna que o Senhor preparou para nós, a nova Jerusalém verdadeira, é lá no céu. Todos nós que estamos seguindo a Cristo, que é o Boaz, né, da história de hoje, que fomos resgatados na cruz do Calvário por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que preencheu todos os requisitos de nos resgatar, de nos redimir, de nos perdoar a nossa dívida e pagar o valor devido, pagar todo o preço. Jesus pagou, sim, todo o preço. Voltando e resumindo a história de Ruth, ela foi então redimida e ela passa a ser uma mulher honrada e mencionada na palavra do Senhor. A Bíblia diz que Boaz, ele toma ela por mulher, no versículo 10, melhor dizendo, vou ler o versículo 10 também para vocês. Portanto, também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, viúva de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, e para que esse nome não seja exterminado no meio dos seus parentes e no portão da sua cidade. Hoje vós sois testemunha disso. Que coisa linda! Ruth e Boaz, então, eles geram um filho chamado Obed. Obed, então, ele gera, a genealogia vai se estendendo, ele gera a Jessé. Quem é Jessé? Jessé é o pai de Davi. Então, Davi chega aqui, a descendência de Ruth, chega até, olha só, vai gerando filhos até chegar em Davi. E Davi, nós sabemos essa genealogia tão linda que vem Jesus Cristo dessa linhagem de Davi, linhagem de reis. Davi, um grande rei. E o Senhor prometeu para Davi que da descendência de Davi, ele sempre se suscitaria um rei, eternamente, eternamente. Por isso, nosso Cristo Jesus veio da linhagem de Davi. Davi foi tataraneto de Ruth. Que coisa extraordinária! Uma mulher que antes estava aparentemente viúva, com um final que ela olhava e não via futuro algum, mas ela dá a volta por cima, honrando a palavra.
honrando a sua sogra Noemi, que é a palavra, e vai para um país novo, procura tudo novo, viver o novo de Deus para a sua vida. E ela então se casa com este homem, Boaz, e nós aqui representamos o nosso casamento com Jesus Cristo. Temos vida nova, temos uma herdade, temos uma promessa muito grande para estar eternamente com Cristo. E o nosso esposo, que é Cristo, então, que fomos desposados, muito breve teremos o casamento oficial lá na glória, e será eterno. Jesus Cristo, nosso amado, ele é um rei eterno. Ele não será, mas ele é o nosso rei, o rei dos reis, eternamente. Que história linda, tipológica de Ruth, a mulher que não se conformou com o seu momento de tristeza, de morte, mas ela levanta a cabeça e se torna uma mulher na genealogia de Jesus. Foi mencionada lá em Mateus, no capítulo 1, bem nos primeiros versículos, quando escreve: há 4 mulheres muito honrosas, e dentre essas 4 mulheres está aqui Ruth, uma mulher extraordinária, que o seu futuro foi muito lindo, registrado e alcançando aos nossos dias. E agora, o que representa Obed, o filho de Ruth? Representa os filhos espirituais que eu e você podemos gerar para o reino de nosso Deus. Não vamos apresentar a Cristo, que é a palavra, a nossa sogra, ou seja, a Noemi. Ruth apresentou a Noemi o seu filho. E a palavra de Deus disse que Noemi ficou tão feliz, tão alegre, de tal forma que ela renovou as suas forças, a sua alegria por aquele filho que veio para suas mãos, o filho de Ruth, que ela renovou a sua vida, a sua alegria com aquele neto. Que coisa extraordinária! Então, assim também eu e você precisamos gerar filhos e entregar a palavra que é Cristo Jesus, honrando Ele. Está aqui, filhos espirituais que geramos com a nossa palavra, com o nosso trabalho, assim como Ruth trabalhava incansavelmente, dia e noite, sem parar. Inclusive, ela é uma mulher, a Ruth é algo tão extraordinário para nós. O caráter e o exemplo dela é tão extraordinário que você sabia que o capítulo 31 de Provérbios, a partir do versículo 10 a seguir, disse os historiadores que possivelmente tenham sido escrito versículo por versículo sobre as atribuições de Ruth, sobre todas as características de Ruth. Por isso, todos os versículos, a partir do versículo 10, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao de finas joias. O seu valor era muito maior do que as terras de Elimeleque. Era uma mulher que levantava cedo, tecia linho fino, cuidava do alimento seu e da sua família. Uma mulher que tinha um caráter extraordinário, honrando seu esposo, honrando a palavra, honrando em todo tempo os princípios da palavra de Deus. Que nós sejamos esta mulher, que nós possamos adquirir cada vez mais essas virtudes, estes exemplos dessa mulher chamada Ruth. Quero orar com você por esta palavra. Pai querido, esta é a palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Que o seu Espírito Santo continue a falar a cada mulher. Mulheres que talvez tenham se deparado em situações tão difíceis, em situações tão aterrorizantes, que não conseguem enxergar nada pela frente de esperança. Mas o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o nosso parente remidor. O Senhor é o nosso parente mais próximo, que por direito nos resgatou na cruz do Calvário. Vá de encontro a essas mulheres e resgate todos os seus sonhos, resgate a sua alegria de volta, resgate, Senhor, todas as promessas que o Senhor tem para
essas mulheres, para estes homens que estão aqui. Traga, Senhor, alegria, um tempo novo. Traga-lhe, Senhor, visão nova. Traga essas pessoas que estão sendo ministradas por esta palavra alegria, renovo, dons espirituais, uma língua nova, pensamentos novos, em o nome de Jesus Cristo. Que sejam mulheres frutíferas, mulheres férteis, que gerem filhos espirituais para teu reino. E o Senhor seja honrado através do testemunho de vida de cada uma dessas mulheres nesta geração. Assim nós oramos no nome poderoso de Jesus.